Beleza, pessoal? Nós retornamos agora com mais uma aula de história aqui e nós vamos trabalhar Pernambuco no contexto de independência do Brasil. Nós trabalhamos na nossa aula anterior da Confederação do Equador e agora o contexto da independência no Brasil aos moldes de Pernambuco, pessoal. Vamos aqui analisar na tela, né? Após a chegada da corte portuguesa em 1808, o Rio de Janeiro não teve do que reclamar. Dom João VI e seu séquito transformaram a cidade no centro do Império Português. Então, pessoal, nós vemos o quê? Nós vemos a figura da corte portuguesa, né? A corte portuguesa aqui no nosso país, né? Na pessoa de Dom João e, né, como fala, Dom João VI, foi o imperador que migrou para a cidade do Rio e lá formou todo o seu séquito imperial. Só que nesse contexto, pessoal, nessa grande relevância que teve, né, o período de Dom João VI, nós vemos que a cidade do Rio de Janeiro, ela começou a receber aquilo que nós ouvimos na aula anterior, as contribuições, os privilégios que as outras colônias estavam dando para ela, após receber impostos vindo das outras regiões do Brasil e a desfrutar de todas as vantagens. O sistema colonial, se antes os brasileiros odiavam, né, o controle exercido por Lisboa, também agora passaram a odiar a cidade do Rio. Por quê? Porque a supremacia regional, imperial, estava presente naquela localidade. Então, que hoje chamamos, né, a região do Nordeste, o ressentimento com a corte era enorme, a cidade do Nordeste tinha um grande... A região do Nordeste teve um grande ressentimento contra a corte portuguesa, contra a corte imperial, por causa desse sistema dominatório, desse sistema de dominação e de sugar, né? Era como se fosse um sanguessuga, né? Que suga as energias, que sugava todos os privilégios diante da corte, diante das colônias ao derredor deste país. Então, pessoal, nós vamos analisar na continuação do nosso texto, as cidades de lá não viam vantagem em mandar tanto dinheiro para o sul. Entre as taxas, havia uma destinada a financiar a iluminação das ruas do Rio. Não é surpresa que ela tenha se tornado o grande símbolo da exploração. Então, pessoal, quando nós vamos nos referir à cidade do Rio de Janeiro, na visão das pessoas do período colonial, eles tinham a ideia de que a cidade do Rio era como se fosse a cidade que tirava os privilégios, que tirava os direitos da sociedade colonial, que alguns dos impostos eram levados para a iluminação das ruas, fazer as pavimentações das grandes ruas, né, dos grandes centros urbanos da cidade do Rio de Janeiro. Lá nós vamos observar também que aqui no Nordeste, né, não foi enviado impostos, foi cortado, foi quitado, né, o envio de impostos para o sul, para a região sul do Brasil, já por conta disso, ou seja, criou aquela divisão entre sul e nordeste, ou até então norte, porque não havia essa distinção ainda de norte com nordeste naquele período, em que a gente vai analisar em um dado momento que os nordestinos, eles começaram a ver o sul com um olhar diferenciado, com um olhar apenas de opressão, com um olhar apenas de aproveitamento, ou seja, eles se aproveitavam das outras regiões, principalmente do Nordeste, para os seus bens próprios. E em nenhum lugar a revolta foi tão contundente. Não houve, eu quero frisar aqui para vocês, não houve em nenhum lugar uma revolta tão contundente como no estado de Pernambuco, pessoal. Ou seja, a revolta no estado de Pernambuco, que foi entre 1817 e se estendeu a 1824, que foi aquilo que nós trabalhamos na aula sobre a Confederação do Equador, nós vemos que foi o estado que mais teve destaque, que mais teve uma revolução contundente dentro desse cenário. Então nós vemos que
a partir de Pernambuco, né, a partir de Pernambuco, os outros estados do Nordeste também criaram, podemos dizer, micro-rebeliões ou pequenas rebeliões iniciadas a partir do estado de Pernambuco. Então, Pernambuco foi o fator preponderante para que os outros estados também entrassem nesse travamento de conflitos contra o sul do Brasil e principalmente contra o estado do Rio de Janeiro, na pessoa do imperador da época. Então, pessoal, nós vemos aqui que a província se manteve em estado de rebeldia constante, tornando-se uma pedra no sapato do rei português Dom João VI e depois do imperador Dom Pedro I, que foi imperador do período da Confederação do Equador. Nós vemos que mesmo após Pernambuco voltar-se à colônia portuguesa, depois de 75 dias de revolução, no ano de 1817, nós vemos que ainda teve esse travamento, ainda se manteve como se fosse uma pedra no sapato, como o autor do texto ele aqui expõe, né? Então nós vemos, pessoal, que Pernambuco ele tinha, né, esse direito de ser tão diferente das outras colônias nesse período, pessoal. Dando continuidade ao nosso texto e voltando aqui para a tela, nós vemos que em 1630 até o ano de 1654, a então capitania tinha sido governada pelos holandeses. Nós vemos que os holandeses chegaram no ano de 1630, ali por volta, né, do ano de 1647, chega aqui em Pernambuco o conde, né, chega o conde Maurício de Nassau, né? Maurício de Nassau chega em Pernambuco. Então o conde Maurício ele chega em Pernambuco para tentar, né, dar os direitos e tentar controlar as revoltas que os holandeses criaram na própria capitania aqui presente. Então o conde Maurício, conhecido como conde Maurício de Nassau, ele teve esse papel importante, por quê? Porque ele criou algumas ruas, né? Ele fez saneamento básico em muitas cidades, e principalmente na cidade do Recife. Ele pavimentou, ele organizou, ele implantou um governo de avanços e de investimentos, né, em alguns setores na área da economia, na área da industrialização principalmente, e também na área da agropecuária da época, no período colonial. Nós vemos que os invasores foram expulsos pelos pernambucanos, que em vez de proclamar a independência, optaram por voltar a ser colônia portuguesa. Ou seja, por mais que eles mesmos não teve uma participação, não teve nenhum esforço, não teve nenhuma ajuda da corte imperial do ano de 1630 até 1654, com relação à presença dos holandeses em Pernambuco. Foram os próprios pernambucanos que empunharam armas, né, alguns ex-escravos, alguns indígenas também, que foram convocados para essa batalha, que foram convocados para essa guerra, para se colocarem contra a invasão dos holandeses nessa província, ou seja, melhor, nesse estado aqui presente. Nós vemos que os holandeses invadiram muitos locais, e eles, após invadirem esses locais, os holandeses tiraram do produto da terra, principalmente do plantation, né, que Pernambuco tinha um destaque muito importante na colônia brasileira, como um dos maiores, ou melhor, o maior plantador de açúcar, de cana-de-açúcar. Nós vemos quando nós vamos para as regiões de Escada, né? Aquelas regiões ali da zona da mata, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar grandes plantações de cana-de-açúcar até os dias de hoje, porque foram criados vários engenhos, e com a criação desses vários engenhos, nós vamos ver o produto da terra sendo trabalhado, nós vamos ver a industrialização, não só a fabricação da rapadura, que servia também como um açúcar para adoçar o café, como também a fabricação do próprio açúcar bruto, que era vendido para o exterior, né? Em outras regiões, a criação do açúcar branco, né, para as outras regiões que não conhecia
do açúcar ou do produto da terra aqui em Pernambuco. Então tinha um valor importante, né? Esse valor que era comercializado lá no caminho das Índias, ali pelas Índias, né? A gente sabe que as Índias era o maior comércio de especiarias no período colonial, que teve esse destaque preponderante até antes do período colonial, no período pré-colonialismo, quando os portugueses estavam a começar a conhecer esses territórios, a começar a trabalhar essas terras, eles começaram a descobrir essas terras, a explorar, aí eles começaram a criar, a desenvolver esse sistema. Enquanto o el-rei e os demais colonos prevaleceria uma sujeição natural, os pernambucanos manteriam com a monarquia um vínculo consensual, um vínculo de consenso, ao se haverem libertado dos Países Baixos, mercê de uma guerra travada por seus próprios meios, havendo assim retornado à suzerania lusitana, de livre e espontânea vontade, diz Evaldo Cabral de Melo, que é autor da obra Independência, ou A Outra Independência. Quando ele se refere a outra independência, Evaldo Cabral, ele se refere à independência local do estado de Pernambuco com relação à colônia portuguesa presente no Brasil. Então, pessoal, nós vemos aqui em destaque que Portugal tentava também se libertar das garras, né, dos países inimigos ali que tentavam invadir, que tentavam dominar. E também a gente vê que Portugal manteve aquele sistema que a gente vê quando a gente está estudando história, ali pelo 6º, 7º ano, que é o período da suzerania lusitana. Lusitano, quando fala povos lusitanos ou luso-brasileiros, se refere à presença dos portugueses que moravam neste território ou que moravam nesta colônia. Ou seja, divisão de funções, suzerania e vassalagem, né? Os senhores e os trabalhadores e os servos. Esse gosto pela autonomia, nascido no século XVII, alimentou o ódio de Pernambuco. As imposições da corte, para completar a vinda de Dom João VI, isso a gente vê o quê? A gente vê já no século XVII, pessoal. Já no século XVII, nós vemos que foi nesse período, nesse século, né? E foi nesse século em que Pernambuco começou, né, a criar suas revoluções, a ter essas revoluções mediante aos fatores imperiais impostos por aqui. Para completar a vinda de Dom João VI, coincidiu com um período inédito de prosperidade. Houve um período de prosperidade, mas foi um período momentâneo, foi um período passageiro. E no início do século XIX, graças à produção do algodão, aí nós vemos o que? Século XIX, muitos dos nossos pais, até o século passado, até o século XX, trabalharam com a produção de algodão. Então, algodão, até os anos 60, até início dos anos 80, podemos dizer assim, pouco recente, nós vamos ver Pernambuco trabalhando ainda com o cultivo do algodão, com o cultivo da produção do algodão. Ou seja, depois que a cana-de-açúcar passou, né, do seu tempo de privilégio, do seu tempo de glória, entrou o período da produção do algodão. Então o algodão também teve um destaque importante no século XIX, aqui em Pernambuco, e era uma das partes mais ricas do país. Nós vemos alguns estados do Brasil que teve esse destaque, mas também Pernambuco teve esse destaque na produção do algodão, né? A produção do algodão, ela teve esse destaque importante dentro do estado de Pernambuco, pessoal. Então também a produção do algodão no século XIX, né? A produção do algodão já no século XIX teve essa importância, né, fundamental, essa importância rica para o nosso país. Nós vamos agora entrar em algumas questões, no caso apenas tem uma questão essa aula de hoje, né, uma questão
em que nós temos aqui elencado 5 preposições, da A até a preposição E, em que nós vamos trabalhar agora, pessoal. Espera só tomar um pouco de água aqui. O texto trata da Revolução Pernambucana de 1817 com relação a esse acontecimento. É possível afirmar que os insurgentes, novamente vou repetir a pergunta. O texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes A. pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. B. Contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. D. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. E. Implantaram um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Bem, pessoal, para a gente analisar de forma bem clara, bem óbvia, essa questão, eu vou começar pela questão E. Implantaram um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra. Logo de início não teve esse terror apresentado. Isso vem acontecer no período da Confederação do Equador. O que nós vamos analisar, o que nós vamos ver, é que houve sim, os direitos foram ameaçados, mas que esses direitos ameaçados, logo a princípio, não foram apresentados. Uma ameaça demonstrativa. Não é a opção E. D. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Também não é o fator. Por mais que tivesse esse anseio, por mais que fizesse parte da questão da Revolução Pernambucana, mas o contexto da Revolução Pernambucana de 1817 ainda não é a questão de uma independência de forma direta, por mais que esteja uma ligação com a outra alternativa que a gente vai ver aqui. C. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim do privilégio da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Isso não tem nada a ver, porque isso aí já vai ser uma questão para outro dado momento, que não tem relação com esse acontecimento histórico. B. Contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. Não houve nenhuma questão de pôr em risco a escravidão na região, por mais que alguns escravos também tivessem participado desse levante populacional. Mas é a opção A, que pretendia a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território, por causa da imposição imperial, por causa da opressão que o Império Português estava fazendo sobre a colônia, e principalmente sobre a região aqui do estado de Pernambuco, pessoal. Então, pessoal, fica essa outra aula aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo apresentado. E qualquer dúvida, eu vou deixar o material no grupo para vocês analisarem. Um bom dia a todos.